Sua tarde tem mais informação. Sua tarde tem mais opinião. Super Debate. Temas bíblicos e temas atuais com os pastores e convidados especiais. Agora, Super Debate. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso Super Debate dessa segunda-feira. Uma segunda-feira de muito calor aqui em Belo Horizonte, mas uma segunda-feira também de recuperar prejuízos. O pessoal de São Paulo, principalmente, sofreu muito com a chuva de ontem. Nossa solidariedade a todos que tiveram prejuízos, que Deus possa fortalecê-los para recuperar dessas perdas. Um grande abraço a todos que nos ouvem, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. Semana passada a gente conversou com o Renato lá do Japão, que deve estar agora ouvindo a gente lá no seu trabalho, gente de Los Angeles, gente até... onde que era, Priscila? Me ajuda. Era do Afeganistão, não? Do Azerbaijão, gente do Azerbaijão, ouvindo a Rádio Super, obviamente, pela internet. Um grande abraço a todos. E só lembrando, inclusive, você pode baixar no seu smartphone o aplicativo Lagoinha.com. Você baixa o aplicativo da Lagoinha, você tem acesso à nossa rádio, Super FM, você tem acesso à TV Rede Super, você tem acesso ao jornal Atos Hoje, você tem acesso a todas as mídias da Igreja Batista da Lagoinha, e é muito legal. Você pode levar toda a nossa programação por onde você for. E a nossa programação na hora do almoço, ela é sempre muito rica, muito edificante, e hoje eu tenho aqui para conversar sobre esse tema tão importante que é a bipolaridade, duas psicólogas. Eu confesso a vocês que eu estou sedento por ouvir as duas psicólogas, porque eu queria fazer psicologia, mas acabei indo para o seminário, e aí eu acabei sendo objeto de estudo ao invés de estudar as pessoas. Mas é verdade, eu queria fazer psicologia. Eu sou assim, uma pessoa que amo muito essa ciência, acho tremenda, e quando a gente lança pautas e temas aqui relativos à psicologia, eu fico muito interessado, porque eu entendo que estudar psique, estudar essa essência do ser humano é importantíssimo, para a gente até conseguir viver em sociedade. E nós vamos falar sobre bipolaridade, esse conceito que é um conceito da psicologia, e muitas pessoas falam assim, fulano é bipolar. Quando a pessoa muda de humor, por exemplo, rapidamente fala, você é bipolar. Será que pessoas que têm mudanças de humor são realmente bipolares? Será que existem momentos de bipolaridade? Por exemplo, quando a mulher está de TPM, é um momento bipolar na vida da mulher? O que é isso, será que a mulher é mais bipolar que o homem? Bom, são tantas as perguntas que nós temos, e com certeza nós vamos ter as respostas com as nossas debatedoras. São duas psicólogas, a primeira delas já veio várias vezes aqui no nosso querido Super Debate, já esteve com a gente. Você chegou a ver o programa lá na TV, Carla Campos? Cheguei a ver, legal, inclusive pelo YouTube, eu assisti depois. O outro, tem um que vai ao ar agora em outubro ainda, Isso. Mas o primeiro, inclusive, que foi ao ar, foi muito bem aceito, eu divulguei, inclusive, nas redes sociais, o pessoal tem agradecido muito de a gente poder estar dando esse tipo de informação ao público. A Carla esteve com a gente no programa da TV, o programa Mente Aberta, que é o programa que vai ao ar todas as segundas, quartas e sextas, às 20h30, pela Rede Super, onde a gente debate diversos temas também, só que aí no caso não são debatedores, é apenas uma pessoa entrevistada. Exato. E a Carla já deu uma entrevista pra gente sobre crianças, não é isso? Exatamente, a terceirização da educação infantil, onde que os pais delegam para as escolas e para as babás e para as instituições a educação e o treinamento, o preparo das crianças. Quem quiser ver esse programa, foi muito rico, muito instrutivo. Você entra na página da TV Super, da Rede Super, lá você vai no programa Mente Aberta e vai ter um link para esses programas da Carla. Ou então você entra já no YouTube, digita Mente Aberta, Carla Campos, vai e direto. Aí vai direto ver essa entrevista, vale muito a pena. Carla, obrigado, viu, querida, por ter vindo hoje nos ajudar aqui. Sempre um prazer estar podendo esclarecer, ajudar, auxiliar. A gente sabe que a psicoeducação, essa forma de educar as pessoas, de ensinar as pessoas como funciona esse mecanismo interno, é algo muito rico para desenvolvimento do ser integral, corpo, alma e espírito. Você nunca pode esquecer que você está sempre em fase de transformação, você está sempre aprendendo, e isso vai mudar, vai auxiliar você no seu dia a dia. E por isso que é sempre um prazer poder participar dos programas. Obrigadão, Carla. E além da Carla, também estou com outra psicóloga, que é a Juliana Batista. Juliana Batista trabalha com psicologia na área clínica, ela é da Igreja Batista Central, igreja da minha filha, só tem gente boa lá na Batista Central. Um grande abraço a todos os irmãos e irmãs da Igreja Batista Central. Muito obrigado, Juliana. Primeiro de muitas vezes, viu? Eu espero você aqui no Super Debate. Sempre à disposição. Prazer estar aqui. Realmente a psicologia é fascinante,
poder ajudar o homem a desenvolver, a refletir de forma adequada, sempre leva ele a Deus, né? Juliana, que aqui a gente já começa chutando na canela. Ótimo. Todo psicólogo é meio doido, é verdade? Não sei, eu Mais acho ou que menos. não. A gente estuda muitas coisas, não, né? A gente não é doido. Mas doido não. Mas é interessante porque lidar com a psique tem que ter muita estrutura, eu imagino. Tem, Tem. sim, isso Porque tem. eu A gente é desafiado. A gente é desafiado todo o tempo, né? Porque o limite entre a loucura e a sanidade é um cabelinho. É uma né? linha muito tênue, muito fininho mesmo. E eu acho que a escuta, principalmente, é uma atividade muito difícil na psicologia. Você ter capacidade de ouvir, de ouvir e escutar o seu paciente sem falar, né? Porque eu, por exemplo, eu imagino que eu teria muita dificuldade de trabalhar com clínica. Que eu sei que você trabalha. Mas é treino, né? É treino. É treino, é uma técnica, né? A gente Até é aqui treinado. no rádio eu tô começando a falar menos. Hoje eu tô falando muito, mas não é a Priscilinha Miori está dizendo, ela tá fazendo assim, meneando a mão, dizendo que é mais ou menos. E é tão prazeroso ouvir, quando você começa a ouvir, você começa a ver que bonito que é a pessoa se escutar. Aí você começa a se calar. É bom. É. E aí tá na Bíblia, né? Tá. Todo homem seja pronto para ouvir. Exato. Tadinho. Nós temos 2 ouvidos, né? Só uma falar. boca. Ouviu, Giovanni Gandara? Todo homem seja pronto para ouvir. Mas você trabalha falando, então você tem que falar. Mas estou ouvindo. Ele está ouvindo com os dois ouvidos. Querido ouvinte, mas queremos te ouvir, né? Não somente você vai nos ouvir, nós queremos te ouvir. E você sabe, para você se fazer ouvido, você vai mandar sua mensagem para o nosso Facebook, Rádio Super FM BH. Deixa eu ver, olha só quem está na capa agora. É o chefe. Ah, agora sim, né? Depois de sofrerem com Giovanni Gandara, com Cássio Miranda, agora tem André Valadão na fanpage, agora nós estamos com o nosso... Vai sair hoje, o Big Boss vai sair. Ah, sim. Foi referente à gravação que ocorreu sábado, lá do CD e DVD Crer para Ver, lá em Pernambuco, do pastor André, né, que está aqui na nossa fanpage. Você vai entrar na fanpage e depois já vai ter o primeiro quadro ali é sobre o nosso programa de hoje. Já tem a foto das belas debatedoras, dos psicólogas, a Carla e a Juliana estão lá. Elas já estão olhando para ver se pode, né? Se a foto Se a foto ficou boa, se não ficou. A primeira coisa que a mulher faz é isso? Né, de olhar. Então tá a Carla à esquerda, a Juliana à direita e abaixo você já pode. E olha, entra logo aqui no Facebook que já tá chovendo de perguntas. Eu sabia que isso ia acontecer. Porque quando o tema é psicologia, muitas pessoas têm suas dúvidas. Inclusive, aquela dúvida, é doença ou não é doença? A Verônica Magalhães já mandou sua mensagem. Ela entende que bipolaridade é uma doença, diz a Verônica. É uma doença sem dúvida. Eu vou depois perguntar para vocês, tá? Okay. Só estou comentando aqui e dando voz à nossa querida Verônica. Se você não quiser usar o Facebook, você pode usar o seu... Periscope, né, Priscila? A Priscila já me filma aqui no Periscope, né? Que esse aplicativo, que agora você sabe que eu tenho Periscope, que meu celular aguenta um Periscope. Agora, assim, eu ainda não usei não, mas tá lá. Não sei porque tá pegando o Giovanni de fundo. O coração só pega quando pega o Giovanni. Então, pessoal do Periscope, um grande abraço. O nosso aplicativo aqui que filma. Quem tá mandando? Jadson, um grande abraço. Jadson, quem mais? Jaqueline. Chega. A Valesca, você tá no rádio e tá no Periscope, né? A Valesca Star, você sabe agora que ela é parente do Ringo Starr, do Beatles, né? A Valesca Estrela. Então, além do Periscope, você tem também pelo smartphone o nosso WhatsApp, 8793-8282. 8793-8282. Mande a sua pergunta, a Priscila já está anotando aqui. Se quiser ver o debate, a Priscila vai mostrar as nossas debatedoras aqui agora, né? Você pode ver e ouvir, né, o debate pelo Periscope, esse aplicativo. Então, você tem vários canais de interatividade, até telefone fixo. A gente ainda usa telefone fixo, 3491-9001, 3491-9001. Debatedoras, primeira pergunta que a gente faz bipolaridade é doença ou não é doença? Vamos começar com a convidada nova na mesa aqui. Juliana, é ou não é doença? É uma doença, sim, é um conjunto, né? Um transtorno que a gente chama. Em psicologia, um transtorno de humor, né? Bipolar. Tem uma grande característica genética. Uau! Né? Quando você tem algum familiar, especialmente pais, né? Que tem a doença, suas chances de terem a doença aumentam muito. Mas, no caso, Carla, a impressão que temos... pode ser realmente uma impressão construída socialmente. É de que mulher é mais
tem mais essas mudanças de humor, que você falou transtorno de humor, não é isso? É isso. Tem a ver com a questão Sabe feminina qual masculina? que é a questão? É porque as pessoas confundem as oscilações de humor normal. Vamos lembrar do seguinte, todo ser humano, diante de uma circunstância difícil, vamos colocar no caso da mulher que está no período menstrual, onde que oscila esse humor dela. Ela fica mais irritadiça, ela fica mais tensa, ela fica mais nervosa, ela fica mais com a tolerância muito reduzida. Então, algo que está acontecendo circunstancialmente. Então, tem um período onde que todo o hormônio, toda a parte dela física está sendo alterada. Então, isso faz com que o humor altere. Isso é normal em todo ser humano. Nós temos que ter motivos de, vamos supor, você está passando por uma dificuldade no trabalho, terminou um namoro, você tem uma dificuldade relacional. Isso tem oscilação de humor que vai deixar você triste, vai deixar você angustiado. Isso não significa que a pessoa esteja depressiva. Porque bipolaridade. São dois pilares, são dois pontos. É a parte depressiva e a parte que, inclusive, é de mania. É euforia? Por isso que é bipolar. Se for uma unipolar, ela é só depressão. Se for, é muito raro ter, inclusive, só mania. Mas existem casos de pessoas que têm mania. A mania é exatamente a pessoa se sentir como super-herói, ela achar que, inclusive, ela pode superar todas as coisas, ela dá conta de, inclusive, fazer coisas super. Essa capa de super, e a pessoa fica destemida. Ela fica num estado onde que tudo é possível, inclusive... Mas aí deve ser um perigo, Juliana. Imagina uma pessoa perigo. que vive... Eu já tive que internar um cliente. Você tá zoando? Falando sério? Não, a mãe me ligou... Internar por causa do quadro de mania. Gente, uma coisa que o pessoal acha bonitinho hoje, né? Ah, fulano é bipolar. Antes, a classificação da bipolaridade era psicose maníaco-depressiva. Era PMD. PMD. Ninguém queria falar que eu sou psicótico. Mas agora hoje, bipolar, nem ele é bipolar. Mas por que internar uma pessoa? Né? Pois é, a mãe me ligou, ele estava no shopping e estava comprando muito, comprando muito. As vendedoras da loja ligaram para a família do sujeito. Aí a gente chamou o SAMU, teve que internar. Mas tem marido ouvindo aqui que tá ficando assim. Mas era um homem, não era uma mulher. É a compulsão. Mas né? a Organização Mundial de Saúde diz que 80% dos casos são em mulheres. A incidência em mulheres é muito maior. A Bíblia fala, né, que a mulher é a parte frágil. Mas é interessante isso, Por né? causa da intensidade dessa emoção, né? E aí eu fico pensando na questão até hormonal. Não é? Porque é determinante nessa doença também. Porque é no sistema límbico, né, que perde a atuação correta do sistema límbico. Gente, é aí que é sério. É uma disfunção neuroquímica, precisa de medicamento. As pessoas acham, não, mas é só algo Força do de humor vontade. alterado. Não, por isso que é até bom a gente falar a respeito de caráter também, né? Caráter é uma coisa que realmente todo mundo tem, todo mundo tem caráter. Devia pode ser um ter. mau caráter, pode ser um caráter, um bom verdade. caráter ou mau, mas que tem, né? Ele pode estar com disfunção ou não. Mas a questão da bipolaridade, não é todo mundo que é bipolar, mas a pessoa pode desenvolver, que é uma doença neuroquímica com fatores muito bem desenhados, que existe uma disfunção cerebral, que precisa de medicamento, precisa de acompanhamento psiquiátrico, precisa de acompanhamento psicológico, para que a pessoa realmente tenha uma vida normal. Agora, eu vou jogar aí eu não vou direcionar mais não, vocês duas interajam, né? Não é difícil para uma psicóloga interagir. Exato. Né? Vocês troquem figurinhas aí para responder aos nossos ouvintes. E os nossos ouvintes. O André Gomes já dá a referência aqui. Tô ligado no Super Debate. Muito obrigado, viu, André? Olha, sabe que é uma alegria toda vez que eu vejo a interação de vocês, né, conosco aqui, porque só se justifica o Super Debate se tem gente aí pra gente conversar e dialogar. Muito obrigado a você. Obrigado também a Fábia Miranda, minha parente. Ô Giovana, eu descobri que Miranda é judeu, cara. Eu devo ter conta lá na Suíça, eu não sabia disso não. Foi na entrevista no Mente Aberta com o Rabino, ele falou que Miranda é de família judaica. Eu sou rico e não sabia. A Fábia também é rica, viu, Fábia? A Fábia Miranda tá dizendo que nos ouve aqui, né? E tá indicando para várias pessoas, para Adriane, para Alessandra Zulato, para Andréia. A Alessandra deve ser parente do Vinícius Zulato, né? Para ouvir no programa sobre bipolaridade. E a questão da bipolaridade, olha que interessante, a questão que a própria Fábia Miranda propõe. É uma questão importante. A Bíblia diz, segundo a Fábia, e é verdade, né? A Bíblia nos fala que nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. O que passar disso, segundo a Bíblia, procede do maligno. O que vocês me dizem, então, do bipolar que não se fia numa posição? Isso é um processo do mal? É uma questão espiritual?
Como a gente já disse, é uma doença muito bem classificada pela psiquiatria, que inclusive a pessoa não tem o porquê ela está querendo ou não sofrer disso. Ninguém vai querer ter um câncer, ninguém vai querer ter um problema cardíaco, ninguém vai poder querer ter uma doença psiquiátrica. Então, quando a gente fala a respeito de um quadro clínico real, a pessoa precisa de ajuda, desse auxílio para o quê? Fazer com que os neurotransmissores do cérebro, o remédio, por exemplo, ele entra nesse contexto para ele regular esses processos de neurotransmissores. Como a Ju disse, é a própria questão do sistema límbico, que é a parte, o site do nosso cérebro que comanda essa parte emocional, ele está alterado e ele precisa de uma regulação. Então não é só porque estou crente, convertido, cheio de Deus, é que eu não estou realmente... Você tem que ser transformado, um milagre tem que acontecer. Então nós não deveríamos ter doenças nenhuma, porque é só pedir, invocar a Deus e Ele iria nos curar por completo. Nós temos que ter consciência que pessoas doentes precisam de auxílio, precisam de ajuda, precisam de amparo e precisa de haver conhecimento do quadro da pessoa. Então, um transtorno bipolar, por exemplo, é algo muito sério, onde que a fase de mania e a fase de depressão, elas duram em períodos que podem ser oscilantes, entre dias, semanas, meses ou anos. A pessoa não tem controle? Pois é, eu acho que isso que é interessante, porque a gente fala, a pessoa fala sim ou não, mas quando ela está ela tá desregulada no seu sistema límbico, ela perde a característica de discernir. Então, assim, até a medicação ser adequada e a pessoa voltar a si, vamos dizer assim, ela realmente perde a característica de discernir entre o certo e o errado, né? Entre a realidade. Ela está doente mesmo. Agora, por exemplo, e aquelas pessoas que parecem, para o leigo, que são bipolares, então, assim, estão dizendo, estão com mau humor, péssimo humor em casa, chega no serviço, está feliz da vida. Quer dizer, parece que em certos ambientes elas conseguem estar super bem, em outros ambientes estão horríveis. Uhum. Isso não é bipolaridade, porque não? Não é. Não, a bipolaridade são ciclos, né? A pessoa vive em ciclos, a medicina determina os períodos, né? Por exemplo, um ciclo depressivo, ele tem que ter no mínimo 2 semanas. Né? A pessoa não pode passar 2 dias deitado mal para poder ser considerada no estado depressivo. E para estar em mania também tem um período determinado. Uhum. E então, assim, essa variação entre ambientes, por exemplo, entre contexto social, não dá pra gente essa característica de bipolaridade, não. De esquisitice até que dá. Não, porque tem gente que fala, sou bipolar, mas assim, quando tá na frente do chefe, sabe que se ele fizer alguma coisa errada, vai perder o emprego. Aí ele age corretamente. Então, aí tem, inclusive, o que nós falamos do caráter, né? O caráter é algo que realmente a pessoa pode ter um desvio de caráter e ela agir de forma desequilibrada em alguns lugares, não ser correto com alguns e ser com outros. E você vê que é algo pensado, é algo planejado, é algo ali eu tenho que ficar maneiro. Ela tem controle, agora, o doente não tem controle. Não tem. Se chamar no SAMU pro menino lá. Agora, deixa eu colocar um ouvinte nosso na conversa aqui, ao vivo. Ela está no telefone, a nossa querida ouvinte Leia Gonçalves, que é da Igreja Batista da Barroca, é isso? Da Igreja Batista da Barroca. Oi, Leia, bom dia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Fique à vontade. Porque eu estou ouvindo a conversa. Certo. E eu me identifiquei com o debate, porque eu sou do Batista. Uhum. E eu já sou convertida há um bom tempo, e eu sou bipolar, né? E eu, graças a Deus, assim, eu tenho buscado muita ajuda dentro da igreja, né? E algumas coisas, assim, eu não concordo muito com a sociedade. Porque às vezes eles voltam muito assim, achando que a bipolaridade vai muito pelo desvio de caráter, né? Sim, só uma pergunta, seu diagnóstico de bipolaridade, ele é dado por um médico ou é você que realmente Não, é pelo médico mesmo. Psiquiatra? Eu faço, pelo psiquiatra. Eu sou Fábio ali do Eldorado, que eu faço controle com ele. Eu já fosse controlar. Toma os medicamentos, você toma os medicamentos que ele tem? Eu tomo toda a medicação mesmo, né? Mas eu acho assim, eu faço a medicação, mas eu preciso da parte espiritual também. Com certeza. Porque assim, quando eu estou só com a medicação, que eu não tenho o meu acompanhamento espiritual dentro da igreja, eu me sinto enfraquecida. Sim. Você entendeu? Então assim, já aconteceu casos de eu estar fazendo o tratamento só com medicamento e eu enfraqueço.
Então, assim, isso me fragiliza muito. Você está fazendo acompanhamento psicológico também? Eu faço. Então tem um psiquiatra, isso. Faço a terapia, né? Constantemente faço a terapia. Ótimo. Faço psicólogo, faço psiquiatra e faço também acompanhamento pastoral. Espiritual, entendeu? Faço tudo. Mas acontece que muitas vezes a sociedade associa isso, a bipolaridade, tem um preconceito. Tem sim, tem, infelizmente. De achar que é um desvio. Toda doença mental, né? A sociedade tem uma dificuldade. Porque assim, tem aquela associação, porque às vezes a gente está um período muito bem, e quando você está bem, de repente você dá aquela caída, né? É aí verdade. eles falam assim, mas como assim? Ela Leia, tá no médico, mas tem ela tá alguma tomando coisa... medicação. Ô, Leia, tem alguma circunstância que deflagra os seus momentos de mania ou de depressão? Você associa alguma coisa ou não? É do nada, assim? Do nada. Às vezes, assim, uma simples coisa. Às vezes eu estou bem, e às vezes uma fala, às vezes uma palavra, alguma coisa que alguém me fala que não me agrada, uma simples conversa, às vezes uma pessoa fala alguma coisa que aquilo não... que eu não concordo e que eu guardo para mim e que às vezes não é dia do meu psicólogo e que aquilo me entristece e aquilo vai, para mim, é uma montanha russa. Que loucura. Sabe? E é isso Aquilo mesmo que para que é o você quadro. pode ser uma pequena coisa, para mim é um montante, é uma coisa grande. Impressionante. Às vezes, para a sociedade, fala assim, é uma coisa tão pequena, mas para mim é uma montanha russa e aquilo para mim desencadeia de uma forma tão grande. E ali eu já fico noites e noites sem dormir e quando eu vejo eu já entrei numa crise. Oh, meu Deus. Aí todo mundo fala assim, nossa, mas é um chilique dela. Nossa, E geralmente você tem crises mais depressivas. mais depressiva. É porque não necessariamente o bipolar ele tem crise de mania e depressão. Hoje em dia a medicina já determina que às vezes Pode ter só um, né? Só um período de você mania. pode ter só depois mania, vários ciclos de tem depressão. ciclagens que eles falam. Ô, Leia, eu quero te agradecer demais. Eu queria pegar algumas falas suas aqui para que as psicólogas comentem, tá? Fica aí ouvindo a gente no rádio, tá joia? Você quer deixar mais uma questão? É, só isso mesmo. Que então, assim, essa questão mesmo da pessoa ter que se apegar mesmo a isso que vocês estão falando. Ao tratamento, à espiritualidade, né? E que não é só que a pessoa, a sociedade não pode levar só pelo desvio, né? Que tem mesmo, é uma doença, é uma Perfeito. doença, É a uma verdade doença, é com essa. certeza. E é uma coisa muito séria isso. E que a pessoa sofre muito com isso, porque eu sofro muito com isso. Tanto psicologicamente como preconceito. Eu sofro muito preconceito com isso. Hoje eu aposentei, eu era enfermeira, né? Eu Uau. aposentei por invalidez e eu sofro muito muito preconceito quando eu falo que eu tenho bipolaridade. Ô, Leia, a gente quer te agradecer demais, inclusive esse debate visa isso mesmo, trazer esclarecimento, né, para que as pessoas entendam que mesmo as doenças que não são visíveis no sentido físico, né, o Exatamente. machucado, elas são tão importantes quanto. E deveria ter um acolhimento, né? As pessoas deveriam abraçar e acolher essa pessoa e não punir e cada vez piorar mais o quadro dela Mas com eu a acho que- discriminação. E não tratar com tanto preconceito. É verdade, Ele é uma é vida verdade. normal, né? Mas Porque é até então importante- eu trabalhava como enfermeira até que ninguém soubesse. Quando souberam o diagnóstico, hoje eu tenho preconceito. Mas é importante você se fortalecer. A pessoa que tem o transtorno, ela precisa saber-se, né? À medida que ela se sabe, ela não tem esse preconceito com ela mesma. Porque eu acho que a grande dificuldade é quando a própria pessoa não aceita o seu diagnóstico. Então, se você está bem com você mesmo, se você sabe da sua limitação, fica um pouco mais fácil você conviver com a discriminação do outro. Perfeito. Isso. Leia, brigadão, viu, querida? Nada. Deus te abençoe. O que a Leia colocou é muito interessante, porque eu acho que o preconceito, eu acho que é uma das piores chagas dessa doença. Porque, você tá, desculpa vou usar uma expressão até chula, você tá com frescura. Principalmente na doença psiquiátrica. Pois é. É uma resistência. E outra coisa, a própria palavra muito psiquiátrica grande. também fica assim. pra louco, né? É pra É louco, pra é pra louco. doido. Quer dizer, eu tive, né? Eu já tive um período de depressão muito profunda. O pessoal fala, Cássio, eu sei de depressão. Mas, gente, eu perdi completamente o controle. Né? Aquela tristeza, aquela angústia profunda.
nada. E aí fui no psiquiatra, as pessoas falam, nossa, foi psiquiatra? Gente, e o psicólogo, também, tratamento psicoterápico, não é pra gente, é pra gente normal, é pra gente tá sofrendo. É qualquer pessoa, gente, pode desencadear isso. A OMS classifica que daqui a uns anos, né, eu acho que daqui a está colocando, acho que 2020, né, de 2020 vai ser a primeira doença no mundo, é a doença mundial, que vai ter maiores índices de pessoas que vão ser acometidas a ela. Vocês têm que pensar o seguinte, não é porque ninguém quer, não é porque a pessoa está com frescura, não é porque ela não está querendo combater, não é porque ela está fraca, não é porque ela não tem espiritualidade desenvolvida, não é nada disso, é uma doença. E uma doença que, inclusive, a gente vê como mal do século, até pelo ritmo que esse século anda nele mesmo. O cérebro não foi programado para que a gente passasse, vivesse, experimentasse e sentisse isso que a gente sente. Eu vou deixar uma questão para vocês responderem após o intervalo, porque o tempo voa aqui no Super Debate, né? Uma hora, né? Parece que é rápido. Voa. Olha, e são muitas as perguntas, então vamos tentar responder o máximo possível. Olha que interessante, esse marido que não se identifica, mas mandou a mensagem pelo WhatsApp. Ele diz assim, minha esposa tem um comportamento que ao mesmo tempo está em lua de mel comigo. E depois vira o maior inimigo dela. Isso pode ser um caso de bipolaridade? Isso tem cura? Eu preciso de ajuda. É alguém que está clamando por ajuda. Com certeza ele ama a esposa. Mas ele identifica uma mudança de tratamento muito brusca, de lua de mel para ódio extremo. Mas aí a gente tem que ver exatamente, não é só uma situação única, não é um caso isolado, não é uma situação que a pessoa vive, tem todo um período, tem que ter, porque a própria bipolaridade, ela desenvolve em 4 quadros, né? A Carla já está querendo explicar, Giovana, se deixar, não vou me ter, segura, Carla. Ok, espere um pouquinho. Querido ouvinte, então aguente um pouquinho aí, né? Toma um cafezinho, uma aguinha, a gente vai tomar uma aguinha aqui, vamos pro breve intervalo e voltamos já com o Super Debate. Super Debate. Estamos de volta com o Super Debate. Eu sou Cássio Miranda, estou aqui hoje com as psicólogas Carla Campos e Juliana Batista, conversando sobre bipolaridade. Uma conversa que está sendo muito rica, muito elucidadora, instrutiva. Nossos ouvintes estão mandando diversas mensagens, seja pelo Facebook, seja pelo Periscope, seja pelo telefone fixo, pelo faltou qual? O WhatsApp, né? Então todos os nossos canais de interatividade estão funcionando. E deixamos o bloco passado com a questão enviada por um marido que não se identificou, dizendo que a esposa dele tem um comportamento muito antagônico. Tem hora que ela morre de amores e de repente, do nada, começa a odiá-lo profundamente. E esse marido pergunta, isso pode ser bipolaridade? Isso tem cura? E ele pede socorro. Psicólogas, vamos socorrer, porque realmente é socorro que essa pessoa precisa. Os dois, né? Eu acho que a esposa e o marido. Tanto um como o outro, né? Precisam desse auxílio aí. Você falou de contexto familiar, Juliana? Eu creio muito na psicologia olhando por um lado positivo, né? E a abordagem sistêmica, ela trabalha muito, e a medicina já reconhece isso, que um bom contexto familiar, ele ajuda em qualquer tipo de doença mental, né? E o contexto familiar seria uma boa convivência familiar, né? Um ambiente de tranquilidade, um ambiente harmônico, né? Então, assim, por exemplo, para esse marido, ele teria que observar se existem outras questões acerca do relacionamento deles que podem servir como variáveis, né? Então ele deveria buscar uma ajuda mesmo antes de classificá-lo ou rotulá-lo em algum tipo de diagnóstico, né? Porque isso pode ser muito perigoso. Pode ser TPM? Com certeza, com certeza. Pode ser insatisfação em várias outras situações. O transtorno de humor, ele não é só classificado pela bipolaridade. Tem vários transtornos de humor, né? Sim, tem transtorno vários. de ansiedade. A própria pessoa, ela pode ter uma oscilação de estado de irritabilidade, por exemplo. Ela pode estar uma pessoa angustiada, ela ter uma característica mais triste, mais até mesmo tipo de temperamento. Então tem muitas coisas para serem vistas. E o relacionamento conjugal, ele tem muitas fases, né? Exato. Então agora o amor, a única coisa que você não peca de errar é amar. É verdade. Então aí se você amá-la, compreendê-la, começar a conversar, ver o que é, o que acionou isso, por que você está bem comigo? Então é uma dicasinha já agora. Você está bem comigo, e de repente agora você já está agressivo. O que aconteceu? O que passou na sua cabeça? O que você sentiu? O que acionou em você essa alteração de humor? Mas se ela estiver na fase brava, ela vai voar no pescoço dele antes de falar isso. Mas o amor é o amor perfeito, não, ele indo, né? com mansidão, ele indo até com calma. Peraí, para um pouquinho, olha pra você ver, você estava bem até agora. A hora aí pega o ato, pega exatamente a situação que aconteceu naquele momento. Agora, por exemplo, para ser bipolaridade, pelo que eu estou entendendo,
ela tem que estar assim com o padeiro, com a vizinha. E com, com tudo todo em mundo. um Generalizado. período, Com ele. e é um Não. período longo, é isso que a gente estava falando. São ciclos onde que a pessoa faz isso o tempo todo, em qualquer lugar, e às vezes pode durar dias, meses. Porque se for não. com ele, tá focado nele. Aí já, É um problema relacional. Sim, relacional. às vezes é uma percepção que ela tem, né, Exato. da figura dele, e aí é outra coisa. É da psicologia também, mas não é. É uma outro qualidade. contexto. E nós temos, como cristãos, até olhar todas as crises como uma oportunidade de mudança, né? Jesus disse, né, que a gente teria aflições, então a gente tem que observar tudo como uma oportunidade de mudança e não parar, né, em qualquer diagnóstico, em qualquer questionamento, né? Porque às vezes também a pessoa para e não quer conversar, porque até tem medo da resposta. Agora, diagnóstico, Juliana, nesse caso, é um psicólogo, um psiquiatra, para dois. diagnosticar, para fechar o diagnóstico? Os dois Os em dois estão conjunto. habilitados para isso. Agora, o medicamento, quem dá é só o psiquiatra. Sim. Ele Mas eu acredito receita muito nessa interlocução entre os dois profissionais. É verdade. Sim, Porque sim. o psiquiatra, em uma hora de consulta, talvez ele não tenha a totalidade do caso, né? A gente, como profissional, e a gente ter uma boa interlocução, ajuda muito na medicação. E quando o psiquiatra determina a medicação adequada, o sujeito melhora muito rapidamente, né? Então, porque o Pedro Girão até pergunta, né, o nosso ouvinte da Lagoinha, ele fala assim, olha, como diagnosticar se uma pessoa é bipolar? Então, para fechar esse diagnóstico, tem que ir num profissional, tem um bom psicólogo. Não tem um como médico. fazer Não isso tem como sozinho, fazer não. isso por conta própria. E infelizmente é o que a maioria das pessoas fazem e algumas se autoclassificam, né? Então é muito errôneo isso, a pessoa não deve nunca tomar um tipo de atitude dessa e nem tampouco tomar um remédio porque o fulano de tal tomou Pois e eu vou é. tomar igual. Porque cada pessoa reage de um jeito, cada tipo de medicamento pode ser para um funcionar muito bem, para outra pessoa não. Agora, Carla, eu fico pensando, né? Olha a delicadeza da situação. O marido suspeita que a esposa tem bipolaridade. Suspeita, porque não há um diagnóstico fechado. A Léia, por exemplo, foi muito legal que a Léia falou, olha, eu fui no médico, né? Ela deu até endereço, Faz né? terapia. Faz terapia, Faz que legal, ela terapia, está se coisa- tratando. Exato. Agora, que bom que ela teve o diagnóstico. E né? ainda sofre preconceito. Ainda né? sofre preconceito. Agora imagina então, o marido imagina que a esposa possa ter bipolaridade, ou a mãe imagina que o filho, eu não sei. Gente, mas como é que faz para levar esse querido, esse parente nosso, a consultar um psicólogo ou um psiquiatra? Você tá achando que eu sou doida? Tá achando que eu sou doido? Você tá entendendo? Como é que vocês sugerem aí a praia de vocês? Como é que vai ser a maneira, né, sutil, delicada, amorosa de levar essa pessoa para fazer um diagnóstico, né? Nem o tratamento é o segundo Exato, passo. Como exato. fazer? Quais as sugestões de aproximação que vocês dão? Bom, para mim, a primeira, volto novamente batendo no amor, né? Essa questão do amor, do interesse, a pessoa mostrar que ela está passando por um desajuste durante um período, antes ela era de uma forma e agora ela está de outra, mostrar os períodos de dores, que ela sofre e faz o outro sofrer. Qualquer doença psiquiátrica, a pessoa sofre intensamente, e a pessoa, o envolto, todos que estão ao lado, sofrem também. Isso. E o que Jesus falou? Ele falou que a gente ter vida e vida em abundância. Então, qual que é o parâmetro? Sua vida está sendo com qualidade? Você acha que você está vivendo bem? Você tem ficado de uma forma a equilibrar-se, a viver com qualidade, a ser feliz, a desfrutar do potencial, do talento, da habilidade que você tem? Cada pessoa, ela tem que saber que ela tem direito a ter uma vida boa. Se tem alguma coisa desajustada, seja de ordem física, seja de ordem psíquica, vamos buscar ajuda. E a pessoa que está ao lado, a pessoa que está junto, ela tem a obrigação de ajudar e auxiliar e detectar e mostrar para a pessoa, olha esses pontos, pontue as situações onde que realmente a pessoa está em Abordagem com desajuste. carinho, né, cara? Com carinho. Que a pessoa sabe Gente, quem tá a vindo com forma carinho de ou não. falar é o que fala, não é o que fala, é Cada como família. fala. Como? Cada como família vai falar? ter a sua estratégia, né? Que se o sujeito tiver em mania, é um pouco mais difícil. Mania, às vezes tem que pegar e levar, né? Na No caso que você falou, eu fiquei chocado desse negócio. Vai ter que chamar o SAMU, porque tava em crise Tava mesmo. muito. Porque há risco de morte, né? A pessoa tem que ter Tanto quase na risco mania de quanto na morte. depressão. Eu também já internei uma menina, 17 anos, ela estava determinada a morrer. Ai, tadinho. Autoextermínio. Ô, gente, é muita dó.
Né? Porque, e na hora, aí entra a questão da espiritualidade, né? Que a gente tocou aqui também rapidamente. Porque nessa hora, eu nem sei qual é a leitura que vocês têm dessa questão do mundo espiritual, né? Mas eu particularmente creio que existe sim essa dimensão espiritual. Sim, eu tenho pacientes do consultório que sabe discernir muito bem, Carla, isso aqui eu tenho certeza que o demônio fala, até dentro de internações, de casos de pessoas que estejam internadas, e elas falam, isso aqui eu tenho certeza que é o espiritual falando, isso aqui eu sabia que era dos meus equilíbrios. E um ouvinte até pergunta a questão da espiritualidade. Ele fala assim, uma pessoa que tem, uma mulher que tem bipolaridade, ela pode adulterar inconscientemente, numa crise, numa mania, numa mania, ela pode... É um desvio aí ético, né? Eu já vi. Já vi, tanto dizer, homem quanto mulher. Ela tem uma mania, ninguém vai descobrir, eu posso tudo. Poligamia. Por causa da doença. Qualquer coisa. Por causa da doença. Porque ela perde o julgamento, né? Mas, gente, eu imagino... Não existe um juízo crítico equilibrado nesse período. Quando a pessoa está doente, por isso eu estou falando que quem está em volta tem que tomar cuidado e segurar e sustentar a pessoa. Porque se deixar, ela vai fazer, né? Mas eu estou pensando, deve ter muito líder religioso aí bipolar, sabia? Não, é sério, porque tem os líderes religiosos, tem umas fases tão malucas. Inclusive nessas fases de super aí, né? Herói, de ser no máximo, de eu posso tudo. Eu li um trabalho de doutorado há pouco tempo atrás, e inclusive falando a respeito das patologias encontradas nesses cargos de domínio, né, principalmente público, das pessoas como pastores, como líder político, como presidentes de empresa, as patologias que se escondem por trás dessas personalidades. E as pessoas não se dão conta que às vezes o que ela está fazendo é algo anormal, manipular o outro, dominar o outro, exercer uma posição autocrática, uma coisa muito... A Carla vai falando, eu tô lembrando tanto de gente. Mas tem uma característicazinha para o bipolar. Depois que passa o estado, né, da mania, ele entra num estágio de disforia, que a gente chama. Como se fosse uma ressaca moral. Né? Aí ele se arrepende. Né? Por exemplo, eu conheço um sujeito que comprou um carro no cartão. Ai, Deus. Depois se arrependeu, e aí ele levou um laudo médico e devolveu o carro. Mas a justiça aceita um negócio desse? Aceita. Quando é traçado o diagnóstico correto, é uma doença, aí sim, né? aí tem um laudo médico. Né? Agora, quando é traçado por si próprio, a pessoa vai ter que arcar com as consequências sozinha. É engraçado que tem um ouvinte aqui, a Nilcilene, que é da Igreja do Evangelho Quadrangular de Betim, os nossos ouvintes, eles são muito inteligentes e criativos. Olha o que ela fala aqui. O que fazer com um sujeito que é bipolar espiritual? Olha que interessante. Tem também, bastante. Tem também. Ora, ele se mostra crente fervoroso. Ora, ele mostra-se o pior dos cristãos. Critica todo mundo, fala mal de todo mundo. Será que a gente pode usar essa expressão, bipolar espiritual? Esse sujeito está precisando, né, aceitar Jesus no seu coração. Expulsa o demônio do engano. O que vocês entendem? Isso aí talvez não seja uma bipolaridade, seja mais a questão mesmo de caráter, né? Aí espiritualmente eu desconheço a não bipolaridade. Tem como, não tem como, porque a espiritualidade, quando quem interfere conosco é o Espírito Santo de Deus, né? Ele é o Espírito perfeito, Santo né? ele é bom, perfeito e agradável. Então não tem como existir uma bipolaridade dentro da espiritualidade. Existe um distúrbio do caráter, da estrutura da pessoa, que pode estar oscilando entre o caráter e a espiritualidade. Mas dentro do contexto espiritual em si, não, porque nós estamos falando do Espírito Santo de Deus, né? Ou então a pessoa pode estar realmente vinculando a espiritualidade a um conceito pessoal. Aí é uma religião que a própria pessoa criou. Aí não teve revelação, né? Ele tem uma religião, ele não tem uma revelação de Deus. Mais questões espirituais aqui. Um ouvinte pergunta: por ter dúvida da minha salvação, eu posso ser considerada bipolar? Eu me sinto assim quando fico distante, ao mesmo tempo próxima. Será? Ou eu preciso tomar vergonha na cara mesmo? Olha, salvação não depende de você. Deus deixa muito claro. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Peraí, só um minutinho. Momento calvinista no céu. Maravilha. Quando vem um calvinista aqui, eu penso. Repita a frase maravilhosa, Carla Campos. E pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação não vem de obras para que você não se glorie. Não vem de você, porque quem fez a obra salvífica chama-se Jesus Cristo. Glória a Deus. Então é Ele que realmente dá salvação, independente do que você faça ou deixa de fazer. Ele salva. Agora, a manutenção, transformação, mudança de vida, ser transformado à imagem e semelhança dele é um trabalho que
todos nós temos que fazer diariamente, até o dia que ele voltar. Verdade. Então, esse processo, inclusive temperamento, para mim, inclusive, personalidade, temperamento, para mim pode mudar tudo, porque Jesus em mim, ele pode me transformar para ser cada dia mais parecido com ele. Ele é nosso referencial novo, ele é nosso pai. É um pai diferente do pai humano. O pai humano era cheio de falha e deu em nós transtornos de temperamento, transtornos de caráter, pode ter ensinado coisas que, inclusive, deixou a pessoa com dúvidas de quem ela era e quem ela é. Agora, Jesus não, isso é claro e objetivo. Então, talvez entrar-se mais dentro do contexto de intimidade com o Espírito Santo de Deus para saber quem que realmente ele é e você ter certeza da sua salvação. Priscila, posso fazer uma zoação com a Priscila? Ela faz que não, cabeça, mas eu vou zoar assim mesmo. Eu adoro fazer um Google. A Priscila, nossa produtora aqui do programa, tadinha, ela fica aqui com o Periscope filmando a gente, anotando, né? E ela mandou uma mensagem muito legal aqui, né, de um ouvinte, a Erilene. A Irene, gente, é muito legal, que tem um vídeo, tem um ouvinte que essa ouvinte, é o horário do almoço, ela ouve o Super Debate e ela vai pro carro, fica no carro com a marmita dela, ouvindo o Super Debate. Legal. E, gente, mas tem que ouvir, olha esse tema que a gente está discutindo hoje, muito rico. muito rico, né? E a Irene também diz assim, olha, eu não almoço sem ouvir o Super Debate, eu amo o programa. Mas o legal é porque as mensagens chegam, é tanta coisa, e a Priscila, às vezes, ela fica tendo que anotar, e tem hora que ela anota, e e ela escreve aqui, eu falo, Priscila, não tô entendendo o que você está escrevendo. Você escreveu em hebraico? Não, e pior que eu estudei hebraico no seminário. Se fosse hebraico, eu lia. Você ainda lia, né? Mas Egípcio. Egípcio. Aí a Priscila escreveu, aí ela escreveu o nome da comunidade de Erilene. Erilene, foi muito legal, porque ela escreveu 3 vezes o nome da comunidade aqui. Mas foi ela que escreveu. Ela tá falando aqui. Por favor, dê voz pra Priscila, Michele Marins, dê voz pra Priscila, porque direito de resposta. O Cássio ama ficar me zoando, mas agora eu vou o direito de resposta. Defesa, direito de defesa. Vamos lá. Além de ficar até atendendo o telefone que tá osso pra atender o povo, é porque a moça, o Cássio, escreveu errado. Aí eu não entendi o nome da igreja, não. Não, aí ela escreveu, porque a Priscila escreveu, e eu não entendi a letra. Eu falei, o que é, Priscila? Eu sabia que tinha azeite no nome. Azeite. Aí não tinha azeite mesmo, né? Porque lembra que eu falei da igreja, Fogo Puro? São nomes muito fortes, né? E o nome da comunidade de Erilene tinha azeite. E a Priscila escreveu um nome aqui, eu não entendi. Eu perguntei, Priscila, o que tem aqui? Aí ela falou assim, larga do azeite? Eu falei, não. Largada. Eu entendi largada. Larga do azeite? Eu falei assim, ela é um recado pra mim? Será que ela tá achando que eu tô engordando? Aí nós ficamos várias hipóteses aqui, mas descobrimos, eu acho, que é lagar do azeite. É bonito o nome. Primeiro eu tinha escrito largada, aí azeite. Largada no azeite, deve ser isso. É pura unção. Mas sabe o que é isso? É problema do smartphone. Isso é muito interessante. É o corretor. O smartphone mata a gente. Faz isso Você mesmo. começa a digitar, ele adivinha o smartphone. Nossa, nem E fala. sai o negócio. Joga cada palavra, tem Terrível. vezes que você fica, o que é isso? Foi eu que escrevi isso, não. Não, mas é muito engraçado isso. Mas olha, Erilene, muito obrigado, querida. Bipolar. Gente, Olha, o olha, smartphone é mas bipolar. O corretor é bipolar. Esse corretor é um traído. Só lítio pra ele melhorar. É só lixo pra Vamos ele. falar do lítio, né? Eu já ouvi algumas pessoas, né? E eu confesso que eu fiquei surpreso. Falando assim, eu tomo lítio. Né? Eu falei, gente, mas por que você toma lítio? Tem a ver com a questão de variação de humor, né? Tem pessoa que não tem essa química no corpo. O que é isso? Olha, hoje em dia, inclusive, dentro da psicofarmacologia, o lítio tem sido usado com grandes resultados dentro da medicação que o paciente absorve. Eu fiz uma das minhas pós em psicologia médica. E os doutores lá da Faculdade de Medicina, eles falavam que o lítio ele vinha para regular essa parte na neuroquímica que o sujeito não conseguia produzir por ele mesmo. Então, hoje tem sido uma das ferramentas mais bem utilizadas, juntamente com outros medicamentos, né, que são os antidepressivos e ansiolíticos, que inclusive ajuda a regular essa neurotransmissão mesmo, né? O cérebro precisa fazer uma conectividade bem equilibrada e o lítio ele faz parte dessa reposição que o cérebro não está produzindo. E dá uma diferença imensa. Às vezes você está tratando o sujeito como depressivo, aí você está há meses lá e ele não melhora, ele começa a tomar o lítio,
ele melhora, assim, em pouquíssimo tempo. E volta o equilíbrio. A pessoa volta a pensar, a agir, a sentir normalmente. Ela pode ter uma vida... Gente, a bipolaridade é uma doença? Sim, mas você pode ter uma vida normal se você estiver bem medicado. Tem muito doidão aí que vai lá no shopping hoje, tem uns negocinhos, umas baterias de lítio, assim, pro celular. Vai tomar aqui. Não, né? Lítio é uma medicação. Com prescrição. Com quantidade certa para cada pessoa. Faz exame de sangue para medir. É bem... Mas a melhora é sensível. É muito. Por isso que aí o diagnóstico acertado, né? Um diagnóstico bem definido faz toda a diferença. Porque às vezes você trata o sujeito como depressivo e, no entanto, ele é bipolar e está ciclando na depressão. Exato. E aí você está dando a medicação equivocada. Querida, ouça o tio Cássio, se ajude. Porque às vezes teu parente não vai te sugerir, que ele está até com vergonha de falar. Mas se você tem esses ciclos, que você está ouvindo as psicólogas falando, você mesmo procure um médico, procure um psicólogo. Isso. E volte a ter uma vida saudável. Você pode ter uma vida saudável, equilibrada, bem estruturada, viver bem, só que bem medicado, bem tratado. Como qualquer pessoa que qualquer doença tenha, pode ser realmente ter uma vida regular. Um ouvinte pergunta assim, quem usa medicamento neurológico tem mais possibilidade de ter bipolaridade? Ela pode ser desencadeada por uso de medicação psiquiátrica, não? Não, ela pelo que a medicina determina, ela é genética, né? É uma doença genética, como a diabetes, por exemplo, né? Sim. E não tem um contexto social, não, que você manifesta essa doença, não. Inclusive é uma das poucas, né, que não tem essa questão muito externa, né? Foi por causa disso que... O contexto externo, ele dá o gatilho, né, para começar a crise, desencadear. Mas se você não tem esse componente genético, você não manifesta, pode ser o contexto que for. Aí eu volto a dizer da importância de um bom contexto familiar, né? Que hoje em dia... Para não dar os gatilhos. Inclusive na medicina, muitas pesquisas já foram feitas de pessoas que têm o quadro de bipolaridade e não manifestaram, só foram manifestar bem mais tarde, porque tinha um bom contexto familiar. Ambiente preservado, né? Isso, que deu uma boa manutenção à estrutura do uma boa dica, né, Juliana e Carla, porque às vezes, nos Estados Unidos tem muito isso, né? O filho fica preservado dentro de casa, aí vai para a universidade. Quando vai para a universidade, vai morar fora, uma série de comportamentos começam a aflorar. Choque de cultura, né? E aí talvez é uma questão química, biológica. Aflora. Aí vem a questão que o Tony Wellington, nosso ouvinte do Facebook, que mandou mensagem pelo Facebook, pergunta: eu posso dizer que tem cura essa doença? Ou ela tem tratamento, ela tem... Como você falou da diabetes. Diabetes até hoje não existe cura. A bipolaridade, pelo que a gente conhece, a pessoa vai ter que estar sendo medicada sempre, né? Ela vai ter que estar mantendo essa medicação. Ela é uma doença que pode estar sendo equilibrada, mas ela sempre vai ter que ser tratada. Por causa da questão genética. Perfeito. Esse é um nome que eu gosto demais, só pra mostrar que eu sei, tá? Eu sou um cara culto, minha filha. Eu sei o que é eu não sei falar, mas eu sei o que é. Tricotilomania. Quem tava aí, arrancando, comendo cabelo, arrancar cabelo. É do cabelo. Ainda bem que você não falou no microfone. Você tava com tricotilomania, que é diferente. Isso é outra coisa. Michele Maris, que rói as unhas, eu já expliquei pra ela que além de você, é só Papai Noel. Não é isso, Michele? Ela achou horrível quando eu falei que Papai Noel rói as unhas, porque ele fala ho, ho, ho. Nossa! Essa é horrível. Sei entender. Essa é horrível. Perguntaram pra ele. Você rói as unhas, ele falou gente, o microfone. Eu vou, a partir de agora, Carlos Miranda está fora do ar. Fala aí, Carlos Miranda. Vamos continuar o debate, então. Então tem cura? Não me boicote, Michele Marins. Mas essa ouvinte, ela pergunta assim: a tricotilomania, para quem não sabe, depois os psicólogos vão explicar, é uma doença ou é um distúrbio? E ela é tratada por um psicólogo ou por um psiquiatra? Expliquem o que é a tricotilomania, né? E depois quem trata, se é o psicólogo ou o psiquiatra. É uma doença que a pessoa, para tentar aliviar a ansiedade, começa a arrancar os cabelos, né? Acontece muito em criança. Eu atendo muitos casos de criança, inclusive tem uma faixa etária que é até, entre aspas, aceitável a criança fazer isso, mas a gente tem que ir avaliando à medida que isso não fica prejudicial à saúde, né? Mas tem a ver muito mais com um transtorno de ansiedade do que... Não tem nada a ver com bipolaridade, né?
Nada a ver. Nada. É uma tentativa do sujeito de controlar a ansiedade. Então, ele, ao invés de roer unhas... nisso, não? Porque, assim, por exemplo, roer unha não provoca dor imediata, né? Arrancar o cabelo deve provocar dor. Não, as crianças costumam gostar de comer a raiz do cabelo. Ai, que nojo. Às vezes, alguns até trazer comem alívio, o cabelo. ao contrário, em vez de causar dor, causa alívio. Por isso que a pessoa vai, às vezes, intensificando Às vezes isso, dá até uma careca, assim, no alto da cabeça, bem difícil. Mas é uma tentativa de controlar a ansiedade, né? É um sintoma de escape, né? De tentativa de controle mesmo. Geralmente são pessoas que gostam de manipular circunstâncias, situações e perdem esse controle e ficam muito angustiadas. Mas sobre o próprio corpo eles têm esse controle. Olha que loucura. É o domínio que ela dá conta de exercer naquele momento, diante de algo que está dentro da mente, que ele não consegue segurar e sustentar e que ele faz algo Vamos marcar um outro físico. programa, vocês voltem aqui. Vamos. Tá? Não, porque falar é interessante sobre isso, essa questão aí. Eu sei de pessoas, assim, a questão mesmo que a gente brincou aqui do roer as unhas. O roer as unhas, né? Eu acho que há vários contextos. Tem. Outras doenças. Essa mente da gente, ela tem 1001 pensamentos. Se Deus quiser, que a gente vai fazer um programa por semana sobre a área de psicologia, porque a sociedade padece. Muita coisa, né? E precisa de acompanhamento. Olha, por exemplo, um ouvinte, o que ela diz. A minha filha nasceu com problemas, hoje ela tem 13 anos e não aceita ir ao psicólogo. E não quer fazer nenhum procedimento de tratamento. Ela sempre se fecha e não aceita saber para pessoas entender o que ela tem. Eu preciso de ajuda. Para você ver, a própria questão do preconceito, isso ocorre em vários lugares, né? Tanto com as crianças, como os adultos, como os idosos. Qualquer faixa etária geralmente tem um preconceito por causa de contextos internos. Por causa do rótulo, é louco, você está desequilibrado, você é doido, você está com frescura. Então, geralmente são rótulos muito pesados. O que a pessoa prefere? Eu prefiro ficar com minha dor do que, além de tudo, ter que enfrentar que eu sou louco de verdade. Não é nada disso. Por isso que, geralmente, a pessoa ela tem que querer a terapia, ela precisa dessa, ela tem que desejar essa ajuda. Quando as pessoas viram, fulano de tal não quer, eu falo assim, tenta trazer ela pelo menos uma vez comigo. Tenta trazer ela uma vez no consultório, para que eu possa desmistificar essas ideias, para a gente saber o que está passando dentro da cabeça da pessoa. Aproveitando então esse gancho, que eu estou na reta final, tem 2 minutos para terminar o programa. Para encontrar a Carla, depois para encontrar a Juliana. Primeiro, Carla Campos, para encontrar você, como é que faz? Você tem Facebook, telefone? Ok. Primeiro eu quero mandar um beijo para a Rose, minha prima, que é uma engenheira civil e pastora, missionária, e ela falou que estaria nos assistindo hoje, pediu para me mandar um beijo para ela. Rose, beijão, Carla, espero que você possa divulgar. É na rádio que nós estamos. É na rádio, beijão pra você. Ela está nos ouvindo. Ela está nos ouvindo, porque eu estou acostumada a falar no ver, né? Agora ele não ouviu, mas talvez depois ela vai ver lá no... Periscope. Saí bem, viu? Como é que eu me saí bem? Mas desculpa, mas beijos mandados. Beijos mandados. E o telefone do consultório é 3426-7718. É Belo Horizonte, tá? 31-3426-7718. Você pode ligar agora, minha secretária está lá, ou então deixar um recado na secretária eletrônica. E aí o consultório eu atendo durante toda a semana. De segunda a sexta, 3426-7718. Vou deixar com a Michelle aqui o contato. E Juliana? Oi. Para te encontrar, como é que é? É pelo meu celular mesmo, 31-9221-0292. Repete, por favor. 31-9221-0292. Perfeito. Aí pode deixar recados e assim que eu puder eu retorno também. Ou então pelo Facebook, Juliana Batista. Ela é da Igreja Batista, o sobrenome é Batista. Tudo meu é Batista. Sou Batista demais. Queridas, eu quero agradecer demais, foi muito rico. Vocês, antes de sair, Priscilinha, antes de sair, viu? Você marca já a próxima, discutir sobre tricolomania. Nossa, cara, mecanismos de controle da ansiedade. Isso, anota aí. Ficou bonito esse negócio. Mecanismos de controle da ansiedade. Porque eu quero ouvir, com certeza, nossos ouvintes. E o transtorno de ansiedade, né? Algo que a maioria das pessoas tem hoje. E tem como é que eu posso dizer? Um link claro com as escrituras, quando fala sobre a questão de não andar ansioso, né? É pecado, Pois tem que tomar cuidado. E o fato de ser pecado não quer dizer que também não tem que ter um tratamento psicológico. Exatamente. Né? Então nós vamos ter, logo a Priscila vai agendar com vocês e depois a gente anuncia. Amanhã nós vamos conversar sobre santidade no relacionamento. Vai ser muito legal, né? Vamos conversar sobre santidade no relacionamento. Então, né, não perca, porque vai ser muito legal. Vai ter até um dos convidados vem do Paraná para conversar sobre a gente. E o pastor Leandrinho aqui do... Michele. Oxente. Aí. Opa, foi o cacoete errado. Ai, meu Deus. Paraná,
Ele falou parar primeiro. Não. Olha, ele falou parar, Michele, falta 7 segundos. Eu não vou passar do tempo. Beijo, ouvintes. Até amanhã. Fique com a Michele Marins. Termina o Super Debate.